Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Até Quando? Uma decisão vale mais do que qualquer motivação. E esse é um espaço onde nós falamos sobre crescimento, transformação e mudança através do autodesenvolvimento, desenvolvimento da inteligência emocional, as pessoas que desenvolvem aquela soft skills, são as habilidades não ensinadas muitas vezes tecnicamente nas escolas ou nas faculdades, habilidades comportamentais. E nessa temporada chamada Agentes Transformadores, nós estamos convidando pessoas que, além do seu autodesenvolvimento, também vêm desenvolvendo habilidades e ferramentas para levar conhecimento e transformação na vida de outras pessoas, na sua família, na sua empresa e nos seus negócios também. E hoje eu estou com um casal aqui sensacional, tenho certeza que vai ser incrível o nosso bate-papo. Vamos conversar com o Carlos Henrique Artuso, que ele é formado em Ciências Econômicas, empresário no segmento de moda varejista adulto feminino e masculino já há mais de 38 anos e também há mais de 3 anos já trabalha e executa aí a construção civil também. A Trícia, essa aqui eu tenho que falar devagarinho, hein, Trícia, para ensaiar lá. Trícia Treter. Artuso. Eu até ensaiei antes, pessoal, mas na hora a gente trava aqui, né? Que é formada em Direito, ela é advogada na área civil e trabalhista há mais de 20 anos e também é procuradora municipal na área da saúde e medicamentos há mais de 15 anos. Os dois são casados há 21 anos, 27 anos já juntos e têm 2 filhos lindos, né? Que é a Sâmia e o Pietro. Sejam muito bem-vindos, então, ao nosso podcast. Obrigada, Fê. Que bom, vamos lá. Pelo convite, viu? Um prazer, Carlão, um prazer. Obrigada, Fê, pelo convite. É o Carlos, mas eu vou chamar de Carlão, tá, pessoal? Todo mundo, né, conhece como Carlão, né? Conhecido como Carlão. A gente pode começar fazendo o seguinte. Quem era você antes da inteligência emocional? O que eu quero dizer antes da inteligência emocional? Todos nós, grande parte das pessoas que os nossos clientes, em algum momento tiveram esse start na vida. Peraí, que negócio é esse de inteligência emocional, autodesenvolvimento? Porque por mais incrível que pareça, ainda hoje existem pessoas que vão fazer nossos cursos e falam, nossa, eu nunca tinha ouvido falar sobre autodesenvolvimento, inteligência emocional. Quem era você antes? Quem vai falar primeiro? Posso começar. Fique à vontade. Então, Fer, eu antes, né, desse conhecimento, né, eu me considerava assim, hoje, eu estou visualizando hoje, né, vendo hoje o que eu era antes. Resumindo, um bonde desgovernado, entendeu? Imagina um bonde cheio de pessoas assim, saindo fora do trilho, entendeu? Eu sempre me considerei uma pessoa assim, muito dedicada, né, profissionalmente, assim, muito dedicado. Só que assim, tudo, eu ia fazendo tudo sem controle, sabe? Tudo... eu ia daquele jeito que a gente aprendeu, né? Uma empresa familiar, que eu aprendi com meu pai, com meus avós, né? E assim, sempre procurando dar o máximo, mas assim, de uma forma totalmente descontrolada. Então, isso que era era o conhecimento que eu tinha, né? Antes, né? Entendeu? Que legal. Olha, pessoal, que legal que o Carlão coloca aqui, acho que serve para muitos de nós, né? O que ele chamou de descontrolado, talvez? Não estava no controle dele porque ele seguia um padrão que ele tinha sido ensinado. Então, a gente muitas vezes nem sabe por que está fazendo e o que está fazendo, porque é algo que você falou, já vinha, né? Meu pai fazia assim, meus avós fizeram assim, e eu continuo fazendo assim. Legal essa percepção. E você, Trícia? Bom, é um pouco parecido. O que eu ia falar é que ele acabou falando antes, mas assim, eu me senti assim também. O que eu vejo hoje, né, já passado um tempo e bem para frente já nessa questão da inteligência emocional, eu percebo que eu também sempre fui uma pessoa responsável, dedicada e que fazia determinadas ações, mas sem prever todo o projeto, sem compreender o que eu teria feito agora, o que isso seria no meio e qual seria o final disso. Então, as coisas aconteciam, mas não com resultado. Porque era como se fosse para ir para a praia. Você pega o carro, você vai. No meio do caminho, você vai para uma rua ou por outra sem saber direito. É como um carro sem GPS. É bem isso. Então, é um pouco parecido com o que o Carlão acabou de falar, né? Você tem um conhecimento porque você aprende,
porque você foi educado de uma forma que te dá parâmetro, que te dá valores, mas você não tem um começo, meio e fim. Então, dentro dos treinamentos, eu tenho claramente hoje uma forma diferente de vida. Para todas as coisas que eu faço, eu sei bem o que eu quero, se eu devo continuar e o que vai acontecer. E aí eu posso até correr o risco, que são as perdas e ganhos, mas eu tenho consciência. Que legal, Acho olha só. que para mim foi essa Como a diferença. como bons alunos, né? Vocês já fizeram metáforas analógicas, né? Sim, sem O dúvida. Carlão usou o bonde desgovernado e a Trícia usou o GPS. São Eu acho que metáforas. é uma ótima metáfora, né? Porque grande parte das pessoas, por incrível que pareça, elas acordam todos os dias e trabalham bastante e se dedicam bastante, mas elas não têm a menor ideia aonde elas estão, para onde elas estão indo. E isso, no final de um dia, de uma semana, de um mês ou de um ano, a sensação que a gente tem é que você não fez nada. Aquela sensação, peraí, para que tudo isso, né? E a Trícia foi muito feliz no GPS, porque o autodesenvolvimento ele dá essa capacidade de acordar cedo, setar ao seu o que eu tenho para hoje, o que eu tenho para o mês, o que eu tenho para o ano. E acho que uma colocação sua muito importante, Trícia, foi a medição. Saber o resultado que está tendo, porque as pessoas elas medem resultado e elas só falam se ele é bom ou ruim. Não, o resultado é só resultado. Eu tenho que medir quais são as ações que eu estou tendo, porque eu só consigo mudar a ação, eu não consigo mudar resultado. Eu mudo uma ação para mudar um resultado. Muito rico. E agora, como bons acadêmicos, né, fazendo uma dissociação, olhando na linha do tempo, o que vocês conseguem enxergar em vocês no passado, que vocês faziam, comportamentos que vocês faziam porque acreditavam muito que aquilo era o melhor e era certo, e falava assim, olha, é assim mesmo, assim tá bom, tá ótimo, e hoje com o autoconhecimento, com essa possibilidade de se olhar e falar assim, poxa, isso não era legal, o que você consegue comparar com você que naquele tempo fazia sentido, mas hoje fala, olha, isso não faz mais sentido para mim? Fer, então, no meu caso, eu sempre fui uma pessoa assim muito preocupada, muito preocupado com a questão de horários, né? Para você ter ideia, né? Quando a gente casou, né, Tri? Eu dormi de relógio. Eu dormi, a Trícia falou, mas você vai dormir de relógio, né? É estranho. Então, assim, eu já, por exemplo, no domingo já ficava na minha cabeça, nossa, já me preocupando com a segunda-feira, você entendeu? E aquela ansiedade, né? Sem fim, né? Eu sempre fui muito ansioso, tanto é que a conta veio depois, né? Eu acredito que eu desenvolvi a síndrome do pânico, né? Fiz um tratamento por 2 anos. Então, assim, depois, né? Com o passar do tempo, que eu fiz uma análise mesmo, né? De tudo que aconteceu comigo. E eu cheguei à conclusão que o que eu tive foi o resultado, né? Do meu comportamento, de como era, entendeu? Então, assim, hoje, né, eu vejo com as dinâmicas hoje que eu aprendi na Signa, né, tanto no S1 quanto na academia, isso, para mim, virou passado, você entendeu? Porque eu falo, nossa, né, se eu tivesse feito isso lá atrás, né, quantas coisas, né, seriam melhores, né, na minha vida, nos meus comportamentos, né? Então, assim, hoje não faz sentido, a tua pergunta foi essa, né? Hoje não tem sentido mais nenhum, você entendeu? Eu ser assim. Lógico, eu trabalho ainda com essa questão de ansiedade. Eu trabalhei também todo esse tempo, né? Fazendo, tanto no S1 como na academia, a questão do mas se não der certo, mas se não vender, mas se, sabe? Sempre isso lá na minha cabeça. Então, assim, hoje já é isso para mim, com as dinâmicas, com os treinamentos hoje, isso já para mim já é passado. Legal. Entendeu? Era essa pergunta mesmo, já vamos ver a Trícia também, que o Carlão coloca aqui, você se preocupava, né? E uma pequena preocupação vai gerando uma pequena ansiedade e a soma das pequenas provocações, das pequenas ansiedades, podem surgir aí uma síndrome do pânico, né? Você fala, da onde vem isso? Não vem de algo específico, vem de tantas pequenas coisas. Somatórias. Né? Essa de dormir com o relógio. Essa é nova. Essa eu não tinha ouvido ainda, né? Não dormia todos os dias. A Teresa falou, viu, mas você vai dormir de relógio de novo? Né? Então, assim, sempre, né, antes de eu casar, né, sempre trabalhando, né, aquela preocupação, a empresa sempre, né, foi familiar, meu pai fundou ela
em 85, né? São 38 anos. Então, assim, sempre aquela preocupação e fazendo daquela maneira, né, Fer? Como a gente aprendeu, né? Veio, né, dos meus avós, do meu pai. E você sabe que às vezes, foi o que eu disse, naquele momento, aquilo era o certo e o melhor que você sabia. Sim. E algumas pessoas até reforçam o seu comportamento. O pai, ou o avô, fala assim, olha, esse é um menino responsável, ele dorme até de relógio. E a gente acha isso como positivo e bom, Sim. E a gente continua repetindo aquilo. Mas antes era, né, assim, né? Era o conhecimento que a gente tinha. Exatamente. E você, querido? Eu, assim, olha, eu tive o primeiro encontro, foi no Leader Training, quando eu também percebi a questão de como a preocupação era importante na minha vida, como eu agia com relação a assuntos que me deixavam preocupada e como eu sofria por antecipação. Então, isso foi uma coisa que eu trabalhei muito e eu consegui mudar, porque a preocupação ela continua frequente, porque todo mundo passa por momentos difíceis e tem coisas importantes, mas hoje eu tenho preocupação com o que realmente é maior, com aquilo que realmente eu devo me preocupar, com aquilo que eu vou me preocupar, vou ter uma atitude e vou conseguir resolver. Com aquilo que eu já parei, pensei e percebi que não, eu comecei a ter um comportamento diferente. Então, assim, foi muito marcante para mim. O S1 foi o que eu tive de mais marcante na minha vida. E ali, uma das coisas que pegaram forte, e quando eu saí de lá, eu realmente mudei, foi com relação a esse comportamento, a sofrer por antecipação. Cara, que legal. Olha só, todo esse resultado que a Trícia está colocando pra gente, existe quando as pessoas às vezes são cruas, não conhecem o autodesenvolvimento, e elas falam que elas não estão tempo, elas estão ansiosas, elas estão preocupadas. Às vezes eu passo um exercício muito simples, eu falo para ela pegar ela me traz o problema, eu falo, pega uma folha em branco, passa um risco no meio, escreve do lado esquerdo tudo o que você controla desse problema. Quer dizer, o que está nas suas mãos. Sim. O que está nas suas mãos? Ela começa a listar, aí fala do lado direito, escreva as situações e as coisas que não estão nas suas mãos. Aí ela começa a escrever empresa, economia, não sei lá. Quando ela vê, a lista da direita é muito maior do que o da esquerda. Sem dúvida. Só que ela estava colocando um grau de força e energia em coisas que ela não controla, como você mesma colocou muito bem. Foi bem assim. É uma energia enorme. Eu voltei e eu modifiquei a minha maneira de ser. Eu realmente hoje eu posso dizer que eu fico preocupada com coisas maiores e coisas que eu posso realmente ter uma atitude que ali, daqui 10 minutos eu fazendo, isso vai ter um resultado. Se não, eu realmente entrego, confio e espero. Porque foi uma mudança realmente significativa para mim, como eu acho que profissional, como mãe, como tudo. Tem uma diferença numa palavra preocupação com ansiedade. O que é a preocupação? É o cuidado, eu estou preocupado, isso está no meu controle, o cuidado de fazer bem feito, o cuidado de querer que aconteça, isso é preocupação. O problema é a ansiedade. Quer dizer, eu não sofro mais, o sofrimento é diferente da preocupação. Todo mundo tem preocupação. Então, esse final de semana aqui vai ter lá o nosso evento da academia, tem o encerramento, todos nós estamos nos preocupando com o quê? Com o que é nosso. Fazendo as reservas, vendo como vai ser o encerramento, porque a gente quer que saia o melhor. Mas eu não estou sofrendo por causa disso. Sim. Eu aprendi muito isso, só pegando o gancho aí, né, Fer? Numa dinâmica agora da academia, acho que foi no 5º, 6º módulo, que eu até fiz uma pergunta para você, levantei a mão tudo, porque assim, eu venho trabalhando muito isso na academia esse ano, isso me ajudou muito. A questão do seguinte, de você falou, entregar o seu melhor. Vamos pegar o lado profissional, né? Você sempre ficava aquilo na cabeça. Fatores externos às vezes prejudicam, né? Ou você às vezes acaba não confiando muito no projeto por fatores externos. Mas você falou uma coisa que, nossa, me marcou muito ali no treinamento. Falou, entregue o seu melhor, faça o seu melhor. Faça com amor, carinho, que o resultado é uma consequência do teu trabalho bem feito, né? Isso. Então isso para mim me marcou muito e fez assim a total diferença de fevereiro, né? De fevereiro para cá, você entendeu, Fer? E o que nos tranquiliza muito também é o seguinte, vamos dizer que algumas pessoas, uma ou outra, pode criticar o nosso podcast, tá bom? Ai, que horror, olha aquilo, isso, né? Tudo bem, eu acordei hoje,
vocês se prepararam, eu me preparei, a gente está no melhor espaço que a gente pode oferecer nesse momento, a melhor gravação, é o meu melhor. Se o outro falar assim, eu não gostei, eu falo assim, este fica com você, porque eu não tenho como fazer diferente. É o meu melhor. Fê, só uma coisa que eu acho que é importante falar. Muitas vezes você na vida, você sente isso que você falou, esse é o meu melhor, mas no fundo você não sente, você fala. A grande diferença que eu senti, e eu posso, assim, dizer que a Trícia antes do S1 era uma pessoa completamente diferente do depois. A academia é muito importante para mim, eu trouxe uma mudança profissional, eu aprendi muitas ferramentas que me fazem ser diferente hoje, mas a grande chave, a grande virada para mim foi no S1. Nesse treinamento, eu percebo assim que eu entrei porque eu me sentia insegura. Veja como é a relação, né? Então, a minha palavra era insegurança. Passado um tempo, agora recentemente, numa das dinâmicas, eu perguntei para 10 pessoas qual a característica que você acha que a Trícia tem? Como a primeira característica que você enxerga nela. 8 pessoas responderam, você é muito segura. Isso mostrou uma diferença enorme do que eu era, do que eu sentia realmente e do que eu sou hoje. Sim. Porque realmente eu me sinto assim, não é da boca para fora. Eu saí do S1 me sentindo diferente. Sim. Eu acho que alguns anos atrás, não sei nem se você aceitaria o meu convite. Eu ficaria insegura. Ou nem se você se convidaria também. É verdade. Isso é uma segurança de dar orgulho disso tudo. Já que vocês tocaram no S1, me conta um pouquinho. Quando vocês ouviram falar sobre esse tal de treinamento comportamental, vocês aceitaram logo de cara? Ou teve restrições, desconfianças? Quais foram algumas objeções que passavam na sua cabeça? Quer falar você? Porque ela fez primeiro que eu, então ela vai falar. Porque, assim, para mim foi uma coisa importantíssima. Eu até comentei ontem, nós estávamos falando disso, e assim, eu percebo que ele é um treinamento que alguns merecem e outros precisam. Eu tenho muito isso comigo. Então, como foi muito importante para a minha vida, para todas as pessoas que eu amo, que eu tenho próximo, eu quero que a pessoa faça. Porque realmente significou muito para mim, para minha mudança, porque eu sou hoje. E eu fazia terapia de sala com o Trevisan, com o teu pai. E ele falava muito para mim, você tem que ir, você precisa, vá, você vai ver como é legal. E eu, sabendo que ele me conhecia muito, eu falava, não tem a ver comigo, porque é uma coisa aberta, eu não vou querer falar na frente de todo mundo. Eu tinha uma ideia muito diferente do que era. Você fala, você teve alguma? Tive muitas. Eu fui no carro com ele, eu pensava no carro, não, isso não é para mim. Esse treinamento, definitivamente, isso ele não que você estava indo com o treinador, né? E eu olhava, o seu terapeuta, e ainda assim... Eu pensava, não, eu acho que ele não me conhece bem. E fui. Quando eu cheguei, a hora que eu estava lá, eu comecei a perceber o quanto era importante que eu tivesse, porque tudo que eu vivi ali dentro, eu nunca conseguiria exteriorizar, eu nunca conseguiria perceber, ressignificar, se eu não estivesse ali. Sim. Então, assim, foi muito importante. Sim. A dinâmica do espelho, quando eu percebi que você faz, né, uma verificação, quem é a pessoa... A grande responsável pela sua vida. Pela tua vida. Aí eu pensei, naquele momento, foi um choque. Eu saí e pensei, eu tô caminhando, mas eu tô patinando. Eu não tô indo para o lugar certo. Na dinâmica da morte, que eu sabia que eram meus últimos dias de vida, vamos pôr. Eu saí de lá, meus últimos dias de vida é cada dia. Para mim não tem mais isso. Se eu achar, tá bom, eu quero, eu vou, eu penso, eu pondero e faço. Então, assim, mudou a forma que eu agia, que eu vivia. E aí, para frente, em todas as outras coisas, você faz realmente uma verificação diferente. Porque você vive uma situação e vai de encontro com alguns sentimentos que você jamais encontraria em outro lugar. Então, foi muito marcante. Os outros treinamentos também foram importantes, né, Fê? Mas, para mim, o primeiro treinamento que eu fiz, eu acho que abriu realmente uma Trícia muito diferente do que eu era.
O S1 ele é muito impactante, né? Porque ele quebra uma rocha, ele quebra uma pedra que a gente tem ali, nossas cascas, nossas defesas. E depois os outros, eles são como colocando no caminho aquela força que gerou, né? E você colocou muito bem 2 pontos, Trícia, que eu queria destacar, que assim, às vezes são anos de uma terapia para ter uma compreensão, como por exemplo a dinâmica do espelho. Às vezes a pessoa leva anos para entender que ela é responsável pelos resultados da vida dela. Sim. Ela terceiriza, ela culpa as coisas, ela culpa as pessoas, e ali, né, foi um bluft, um insight, né? Porque assim, eu como já gostava, já fazia terapia, né, inclusive com o seu pai, né, que era uma pessoa que me ajudou muito, me pôs no caminho, muitas coisas eu percebia, mas não da maneira como eu percebia ali. Ali foi muito forte. Eu sabia, eu era responsável pela minha vida, pelos meus atos, minhas escolhas traziam para mim os resultados. Só que ali, a hora que você está ali você fala, agora é você. E a dinâmica da morte é algo incrível, porque eu reforço isso em alguns outros treinamentos, que talvez uma das grandes dores que um ser humano pode viver é a dor do arrependimento, né? E imagina se fosse acabar agora, quantos arrependimentos nós não carregaríamos? Arrependimentos de coisas que eu não disse, de coisas que eu não fiz, de um potencial que eu poderia ter feito. E ali a gente tem esse insight também, como você disse, para viver todos os dias como se fosse o único especial, né? Sim. Que bom. E aí, Carlão, me fala primeiro das suas objeções. Objeções sobre o Para ir no S1, treinamento, você teve alguma objeção? Você falou, não, eu vou. Nenhuma. A Trícia chegou, falou com você? Então, vou contar, né, como que foi, né? Naquele domingo, né, ela chegou quase 11 horas da noite em casa e eu tava dormindo, né? Ia trabalhar no dia seguinte, tava lá, ela me acordou. Chorando, né? Assim, nossa, você não acredita... Vai ser transformador para minha vida, o treinamento que eu fiz foi maravilhoso. Realmente o Trevisan ele tinha razão no que ele falava. Eu não acreditava muito que ia ser o melhor final de semana da minha vida. Eu falei, nossa, o que fizeram com ela, né? Aí, né, assim, é lógico, ela não entrou nos detalhes comigo, porque assim, né, Fer, é muito importante, né, o casal, né, a família, fazer o treinamento, né, para estar em sintonia, né? Então, assim, acho que é muito importante, porque se um faz, outro segue um outro caminho, entendeu? Então, assim, é legal estar alinhado, né, o casal. Agora, que nem eu comentei, até saindo um pouco, né, do assunto, a gente comentou da Sami agora, que vai fazer... Futuramente o Pietro vai fazer, para nós termos essa sintonia, você entendeu? É muito importante isso, sim, né? Muito. Então, assim, voltando, né? Aí ela foi conversando muito comigo, ela falou, não, vamos preparar, o próximo você vai, enfim. Eu fui, né? Ela, lógico, não entrou nos detalhes das dinâmicas, né? De como foi, né, o treinamento. Mas, assim, eu me entreguei mesmo, né? No treinamento, assim, né? E... falar aqui de uma dinâmica ou outra, Fer, é assim, muito parecido com o que alguns já falaram, que às vezes uma dinâmica é mais importante para um do que para outros, né? Que nem assim, a do espelho que a Trícia falou para mim foi a mais chocante, né? A que mais me marcou, né? Mas eu também vivi aquele momento ali do Carlos criança, né? Por incrível que pareça, as pessoas falam, nossa, mas você se emocionou tanto no final, no treinamento, né? No tapete mágico, aquela música do balão mágico. Meu, mas veio uma, sabe? Ali eu, nossa... Resgatei, nossa, eu, né? Carlos, né? Minha infância, meus avós, meus primos, veio tudo, sabe? Então, assim, ali foi um momento que me marcou muito. Mas, assim... o que eu queria falar aqui, até algo inusitado aconteceu comigo no dia seguinte, né? Até legal, alguns, né, que já participaram, né, que fizeram o S1, né? O que aconteceu? Na segunda-feira eu avisei, né, o pessoal, né, os colaboradores lá na empresa que eu não iria, né, trabalhar. Eu falei, vou tirar segunda-feira para mim, né? Vou ter um final de semana de treinamento, talvez seja cansativo, né? E eu sempre, sabe, assim, aquela questão de horário, eu sempre procurei, sabe, dormir cedo, porque eu tinha um compromisso no dia seguinte. Então, assim, eu falei, não vou, porque meu rendimento na empresa não vai ser tão legal, então vou ficar em casa. Fui no treinamento, né? Para mim, realmente, Fer, posso te falar que a gente, né, teve, assim, oportunidade de conhecer, assim, lugares maravilhosos no mundo. Conhecemos, né, cidades, a gente gosta muito de mar, sabe, de praia. Sim.
Então, assim, mas eu posso te falar que o que mais marcou na minha vida, tenho certeza que também marcou na vida da Trícia, foi o treinamento, foi o S1. Sim, sim. Uma coisa que ficou assim marcada pro resto da vida. Isso assim, jamais olha, eu fiz em 2015, né? Praticamente eu lembro assim de tudo que aconteceu ali, das dinâmicas, das pessoas que estavam ao meu lado, né? Então, assim, foi uma coisa que me marcou muito. Mas voltando na segunda-feira, acordei, né, assim, nossa, cansaço mais assim de informação, né, que veio uma enxurrada de informação, de mudanças da minha vida e tal, né. Aí eu acordei, né, na segunda-feira e, sabe, meio enjoado, sabe, assim, uma coisa vindo por dentro, assim, sabe. Aí meio que mal, tal, aí fui no banheiro, começou a me dar ânsia, comecei a vomitar. Olha que é até engraçado falar, não, pô, a gente comecei a passar disso. mal, né, falei, nossa, tô passando mal, o que tá acontecendo? Só que, Fer, na hora, eu já passei mal várias vezes, vomitei, né? Às vezes toma umas, né? Assim, de vez em quando acontece, né? Sai um pouco do controle. Mas ali foi uma coisa tão, assim, boa. É engraçado falar que eu tava vomitando ali e falar que é uma coisa sensação, boa. Fernando, a sensação, na hora que eu tava soltando aquilo, parecia que eu tava tirando, assim, coisas ruins do passado, sabe? Assim, eu queria vomitar mais, eu queria soltar aquilo, porque a sensação que eu estava ali sentindo era muito boa. Sim. Você entendeu? Então, assim, resumindo, o que assim, me marcou muito o pós-treinamento, que foi na segunda-feira, entendeu? Olha só, isso que você está colocando é muito importante, às vezes eu até falo para as pessoas, olha, se na segunda você sentir um pouco de desconforto, alguns têm diarreia, a diarreia também é um efeito emocional, não tem nada a ver com a comida, né? Não. O vômito também, por quê? Porque o nosso organismo, a nossa mente, todos os traumas, as dores emocionais, ele também registra em algum lugar físico, né? Tem uma teoria chamada body talking, que mostra aonde a gente... que chama microfisioterapia, não sei se vocês já ouviram falar. Então o nosso corpo ele vai absorvendo e guardando. No fim de semana, você limpou o seu emocional. Sim. E o organismo físico, ele precisa pôr para fora. A gente chama isso de uma catarse. Né? Então, o corpo jogando fora é um simbolismo físico do tipo, foi embora, jogou fora. Até que mesmo no treinamento, não sei se na turma de vocês aconteceu ou não, tem algumas pessoas que às vezes acabam vomitando mesmo, sai no exercício e vai lá no banheiro, porque o corpo, você tirou algo estava ruim, não bom, Sim. E o corpo fala assim, eu também quero, né? Ele precisa. Por isso que você falou, a sensação era boa. Era boa. Por isso que eu falei, não sei se aconteceu só comigo, mas na turma que eu estava não aconteceu com ninguém lá no treinamento. Você sabe que bom que aconteceu com você. Que bom. Nossa, quando alguém fala, olha, tá acontecendo, eu falo, que bom, cara, faz mesmo, porque tá sendo importante. Que legal. Foi muito, uma coisa inusitada, né? Muito bom. Vamos lá, S1 e depois vocês decidiram em dar um passo e fazer academia de excelência. Qual foi o motivador, o que despertou em vocês esse desejo, né, de estudar, né? Uma longa jornada agora, né? Foi uma longa jornada. Da onde surgiu? Como foi? Eu assim, Fer, eu estava no momento que eu pensei, vou começar a fazer um curso do que pensei na área de direito, né, que já é a área que eu atuo. Pensei, vamos então. Comecei a procurar, daí eu falei, não, eu acho que gestão de pessoas seria mais interessante. Porque, na verdade, eu pensava também diferente do que é, que lá eu conheceria muito mais o outro. E quando eu fiz, eu percebi que além de você conhecer o outro, você acaba se conhecendo melhor também. Então foi muito mais a entrega e o que o curso trouxe do que eu esperava. Porque hoje, eu olhando, quando eu comecei, o que eu imaginava que eu teria e o que trouxe para nós a academia, fez assim com que eu soubesse muito mais detalhes da minha própria vida, de como eu sou, como eu me sinto, como eu me comporto, do que apenas ao olhar o outro, né? Eu acho que um grande diferencial, vou aproveitar aqui para dividir com todos a academia, vou fazer uma metáfora. Eu não vou inventar, eu vou contar uma metáfora, eu acho que acho que é de Buda, alguma coisa assim. Então, tinha
uma criança, não sei se você já ouviu essa metáfora, e ela sofria muito porque ela comia doce e ela tinha um problema sério, ela não poderia comer doce, ela não conseguia não comer doce. Sim. Então a mãe dela levou ela até Buda e falou assim, olha, você como um gênio, um sábio que sabe lidar com pessoas, por favor, fala pro meu filho que ele não pode comer doce, que ele não tem que comer doce. E Buda falou assim, ok, volte daqui uma semana. E ela tomou um susto, como assim? Ela pensou que era parte do tratamento, voltou uma semana depois e... Olha só, doutor, ele continua comendo, o Buda, ele continua comendo doce, eu não sei o que eu faço, o senhor é um sábio, sabe lidar com as pessoas. O que ele faz? Ele falou assim, olha só, me dê mais uma semana. Isso aconteceu algumas vezes, até depois de quase 1 mês, 2 meses, que quando o jovem trouxe, ele passou o caminho que o jovem deveria seguir para parar de comer doce. E a mãe falou assim, por que o senhor não falou isso antes, logo? Ele falou assim, porque eu comia muito doce também. Ele também comia. Como que eu posso ensinar alguém algo que Sim. ainda é meu? Sim. Por isso que a academia, ela prima muito, ok, você quer aprender a fazer a gestão das pessoas, aprenda a fazer a gestão das suas emoções. Aprenda a fazer a gestão de como você se relaciona com as pessoas. Aprenda a fazer a gestão dos seus resultados. E aí agora eu estou pronto para... Senta aqui que eu posso contribuir com você. Sim. Então, nós somos a própria a cobaia, né? Sem dúvida. Do treinamento. Que legal. Eu vou falar, daqui a pouco eu quero falar de resultados, mas me conta você, Carlão. E aí? Você foi de gaiato com a atriz? Ela, assim... Não. Nós iríamos separados, né? Nós iríamos fazer um e depois o outro, mas aí... Vocês acabaram, né? Dando uma, valeu a pena, não valeu? Foi ótimo. Eu senti. Nós conversamos bastante sobre o curso em casa. Quando a Trícia falou da academia, logo me despertou interesse, porque eu tava. Talvez era um momento meu profissional, Fernando, que eu tava precisando, assim, mesmo de dar uma virada mesmo, entendeu? Porque, assim, a pandemia, ela trouxe muitas coisas diferentes, né, na minha empresa, né, na condução mesmo, né, do negócio. Foi aquele momento, né, que fecha tudo, né, aquelas coisas que trouxe prejuízo também, né, para a empresa. E aquilo passou, né, e eu senti um momento também. Eu queria fazer uma outra coisa também, que é a construção civil também. Meu pai sempre fez isso na vida, independente de ter a empresa, ele sempre fez. Meus avós, os dois faziam, né, e chegou um momento, né, em 2019, eu ensaiei em 2019, aí veio a pandemia, eu retraí. Aí passou a pandemia, daí falei, não, agora eu vou, né? Então, assim, eu senti um momento, assim, que eu estava realmente precisando, né? Para enriquecer mais esse lado meu profissional mesmo, né? Um novo oxigênio, novos ares. Exatamente. Então, assim, que nem você falou, né? Resultados, né? A gente pode falar daqui a pouco aqui. Não tenha dúvida que no vou deixar um bloco só para isso. Então depois a gente entra nesse assunto, mas assim, eu realmente era um momento que eu estava precisando mesmo, Fer. Legal. E eu acho que assim, né, na vida da gente, a gente tem que sempre estar renovando, né? Sempre estar buscando autoconhecimento, né? Então eu acho que isso é muito bom para nós, ser humano, o lado, né, desenvolver o lado intelectual, profissional, Sim. né? A Trícia já colocou um pouco, mas assim, todos, quando vamos para algum lugar, a gente tem uma expectativa. Sim. Né? E como que foi, né? A gente está quase no final, ainda falta um pouquinho. Falta um pouquinho, pra gente superar, uma pena, né? Pra gente entregar mais ainda, né? A cereja do bolo, né? Mas me conta, qual foi a expectativa versus a entrega? Então, para mim, superou as minhas expectativas, porque eu buscava e fui achando que eu aprenderia só a tratar o outro. E aí, ali, eu percebi que não. Que, na verdade, muitas vezes nós fazíamos dinâmicas para que a gente se conhecesse mais. A questão ali da metáfora mesmo que você falou foi muito forte para mim. Porque quando você pede para que... vocês têm 1 mês para fazer um texto sobre vocês. Nessa hora, você volta na tua vida desde quando você era pequeno. E aí você olha, e aí você vê que cada passo que você deu, e cada momento que você andou, e cada coisa que você caminhou, você progrediu. E dentro disso, talvez sem ter as ferramentas, sem estar ouvindo o que vocês colocam, sem ter a experiência dos colegas ali que são muito enriquecedoras também, porque eles estão no nível alto e as conversas são sempre trocas ótimas para a nossa vida.
você talvez não chegasse ao ponto que nós chegamos. E aí, na metáfora, quando você vem e coloca fale de você, você é capaz de olhar para trás e ver o quanto você progrediu. O quanto você está se superando em todos os sentidos, né? Então, assim, uma vida plena e feliz não é ter tudo, porque ninguém vai ter tudo o tempo todo na maior perfeição. Mas quando você tem 5 saúdes da tua vida e elas estão equilibradas, e você pode dizer, elas estão caminhando, aí você é capaz de olhar e falar, eu me sinto feliz e abençoada, sou uma pessoa realizada por tudo que eu tive e por tudo que eu Você já tocou nesse assunto, né, até onde eu consegui chegar. Dessa aula, né, da metáfora, e eu acho, é uma das aulas que eu fico com módulo 6, mais ou menos, eu fico numa expectativa enorme para poder ouvir as histórias e ver as transformações, porque quando as pessoas, vocês devem ter reparado nos colegas, enquanto eles falavam, quem consegue ler o não verbal, você percebe que as pessoas vão se transformando e se curando, contando a própria história. Sim, a própria história. Dúvida. Porque dentro das teorias comportamentais, eu coloco sempre o seguinte, o resultado e a qualidade da sua vida não tem nada a ver com o que aconteceu na sua vida, mas com o significado que você deu para aquilo. Então, se você conta uma história de vítima, uma história de quem só perdeu, uma história de quem só apanhou, de quem só sofreu, é o que você está colhendo no presente. A mesma história, se você reconta ela agora, olhando para aquilo, entendendo que aquilo foi lição, aquilo foi aprendizado, que a vida foi escola, que mesmo a parte, a gente até conversou um pouquinho. Esse que você me deu, né? Lembra que a atriz olhou para mim um dia, ela falou assim, foi pra mim, poxa, mas ela falou assim, mas eu tô tentando buscar porque minha vida tem muitas coisas boas, né? Sim. Eu falei assim, agora eu quero que você busque as que não foram boas e olhem para ela e conta assim, isso também foi bom. Sim. Isso também foi gratidão. Aí a gente transforma. E foi meu texto, né? Uma das coisas que você me pediu para falar. Lindo. É assim, naquele momento, é por isso que eu falo, talvez com a vida eu chegasse no mesmo resultado. Mas ali, quando você me falou, você vai falar sobre gratidão. Eu pensei, em que sentido, né? Por quê? E eu sabia que você tinha escolhido uma palavra certa para cada um. Porque você escolheu para alguns casamentos, você escolheu para alguns filhos, relacionamento. E eu falei, poxa, e nessa hora eu fiquei pensando e eu falei assim, realmente, hoje eu falo, aconteceu, mas só aconteceu isso porque realmente eu estou onde eu estou, porque realmente eu tenho o que eu tenho, porque realmente eu preciso passar por o que eu estou passando para conseguir me tornar uma pessoa ainda melhor, né? Então você enxerga uma situação que é o copo cheio, meio cheio ou vazio. O copo é o mesmo e a o copo quantidade é de água é a quem mesma. está vendo é você. A forma como você vai lidar com a situação é a forma como você vai ser ou não feliz em sua vida. Então, hoje, com tudo isso, você olha e fala, ok. É isso aí. E aí, expectativa versus entrega, Carlão? Olha, transformador, né, Fer? Assim, pra mim... Só que eu fui com um objetivo, né? Que era mesmo fortalecer esse lado profissional mesmo, o crescimento profissional, né? Só que hoje eu tô chegando à conclusão que, voltando um pouco para 5 saúdes, né? Eu me lembro muito bem quando você falou lá no S1 que a saúde financeira ela ia ficar em uma das últimas posições. Eu falei, ele tá ficando louco, né? Não é possível. Né? A gente sempre quer, né, o financeiro, a gente sempre pensa, né, se dar bem na vida, ter o dinheiro e tal, mas hoje eu coloco que a saúde familiar e a minha física, elas estão em primeiro lugar. Entendeu? Com a academia eu aprendi muito isso, a questão, né, da ressignificação. Muitas coisas no passado fortaleceu o que eu já tinha aprendido lá no S1, lá atrás. A ressignificação é maravilhoso, porque assim, você não fica com mágoa nenhuma. Coisas que te travam no passado, né? Você fica, porque o cara fez isso pra mim. Muitas pessoas não crescem na vida, né, Fer? Pensando que pessoas que fiz amarrado até hoje, né? Anos e anos. Fica ali, você entendeu? Então, assim, a academia, a ressignificação e posição perceptiva é o que eu faço
todos os dias. Sim. Assim, posição perceptiva é um treinamento assim, olha, maravilhoso. Quem fez ali, acho que sabe o que eu estou falando, entendeu? Que a gente tem que fazer todo momento, né, Fer? Se colocar ali Sim. na posição das pessoas, né? Então, assim, isso foi, assim, foi muito rico para mim. E eu consegui, Fer, né, agora no último módulo aí, né, a gente chegando no último módulo, hoje eu fico, né, colocando assim, né, pensando, o meu profissional, o meu projeto de vida, ele já está muito próximo do que que eu fiz mesmo lá atrás, tive que refazer, questão de pandemia e tal. Mas assim, hoje, né, na academia, refazendo o projeto, eu estou colocando a saúde familiar, né, e a saúde física em primeiro lugar. Você entendeu? Então, você vê que são coisas, né, que não é uma sequência lógica, né, assim, né? Então... Legal. Eu vou tocar em 2 pontos, né? Eu acho que uma coisa que talvez tenha se encaixado, consciente ou não, é que a gente fala da aula de valores, né? Crenças Sim. e valores. Quando a gente tem claro os nossos valores, as nossas ações ficam mais coerentes e fáceis. Sim. E na minha vida, particularmente, não foi lá atrás, né, mas também não foi hoje, que eu entendi 3 valores fundamentais, né, que são meus pilares. Então eu coloco meu pilar fundamental 1 é saúde, família e trabalho. Ó, saúde, família e trabalho. Isso. Porque eu percebo que quando eu tô bem fisicamente, emocionalmente, minha saúde está bem, eu sou o melhor pai, eu sou o melhor marido, eu tenho mais vigor para minha família. Minha família eu não abro mão, é um valor fundamental para mim. E o trabalho. Eu amo o que eu faço, eu estudo o que eu faço, eu preparo. Isso me preenche também. E aí, Carlão, olha que legal. Quando você foca nesses 3, a financeira, ela acontece. Eu não foco na financeira. Sim. Né? Mas você tem que focar sim. Ser um Automaticamente. bom profissional, Sim, ser sem bom dúvida. naquilo que você faz. Mas, lembrando que... E o que a gente mais encontra nos treinamentos, quando a pessoa chega no S1, é pessoas financeiramente bem-sucedidas, com famílias e saúde destruídas. É o que a gente encontra muito. Empresários, um atrás do outro. Financeiramente está bem, a vida está boa, relacionamentos abalados, saúde comprometida, por causa de uma inversão de valores. E fazendo uma posição perceptiva, a pessoa não sabe. Né? Para ela, o que foi dito, que o importante, sucesso é ter dinheiro. Então, Fer, só, né, complementando, né, que eu estava falando, na questão financeira, assim, para chegar onde, né, eu cheguei, né, e procuro chegar, que tá próximo, entendeu? A Trícia também, né, tá conseguindo também, né, a academia ajudou muito, o S1, né, a gente pretende fazer o gaivota, enfim, fazer, né, todas as dinâmicas, né, mas assim, eu também paguei um preço muito, muito alto, eu corrompi muitos valores na minha vida. Né? Quando a Sâmia nasceu, a empresa, a gente tinha 200 colaboradores. Era eu, meu pai, minhas irmãs, era daquela maneira, né? Sem muitas informações, naquela época não tinha, então você ia fazendo daquele jeito. Eu varava a madrugada, às vezes, entendeu? Trabalhando, que a gente tinha representantes no Brasil todo. Então, assim, deixava, às vezes, a Trícia, viu, é aniversário do primo, do sobrinho, você não vai? Não, Tri, não posso, porque, né, eu tenho um compromisso. Então, assim, a academia trouxe isso também, você entendeu, Fer? Então, assim, muitos valores meus, assim, foram corrompidos, né? E, assim, aí você faz uma análise, né? O que é importante, né? Vou corromper um valor, né? Ou buscar mesmo esse lado mesmo, profissional mesmo, entendeu? Então, assim, Cara, desafiador, né? Assim... Você corrompe um valor, mas naquele momento, agora vamos voltar na academia, era a melhor opção que você tinha. Era o que você sabia, era a melhor escolha. Agora, daqui, olhando para trás, você consegue ver e falar, poxa vida, né? Julgar agora que você tem conhecimento. Sim, mas aquela era o melhor Carlão que você podia ser. Mas que bom que você conseguiu resgatar isso ainda com filhos jovens e pequenos, ainda num momento legal, para virar esse jogo. Sim, né? Sem dúvida. E me fala uma coisa, gente. Eu queria falar uma coisa da academia. Claro, nós vamos continuar nela. Até por causa, né, do próprio nome aqui que você coloca, que eu acho que é super pertinente, agentes transformadores. Eu percebo que depois da academia eu consegui ajudar muitas pessoas.
muitas pessoas falaram para mim claramente isso. Você, com a tua opinião, com o que você me falou, você conseguiu me dar um caminho, você conseguiu fazer com que eu reflita. Então, eu acho super importante, porque nós estamos conseguindo não só fazer uma vida melhor, como também ajudar quem está próximo de nós. Sim. Então, realmente está sendo transformador em todos os sentidos. No sentido de você ver que realmente algumas pessoas ali... Porque quando você faz... Muitas vezes, talvez você não enxergue você perfeitamente. Mas depois que você está ali, você enxerga o outro perfeitamente. Posso Aí, fazer uma você pausa? pode falar assim, olha, eu falo pro cara, você tá vendo? Você tá vendo? fica... Ele fala, já tô vendo. Então, você já entendeu, né? Você já entendeu. O assunto de ontem na minha casa foi com meus primos. Minha prima nós estava lá. falamos. Fer, é impressionante. 1 hora de conversa, a gente consegue identificar o mapa certinho. qual é o desequilíbrio ali, né? Onde é que tá, né? Qual é o desequilíbrio? Sim. Porque a pessoa não está avançando, né? Então, assim, você consegue, né, Tri? E aí você fala. Então, o que eu percebo? Que, anteriormente, eu sempre fui uma pessoa comunicativa, sempre tive muitos amigos. Nós temos, assim, grupos que nós saímos de casais, temos grupos de amigos desde a infância, eu tenho amigos que são minhas amigas desde pequenininha. Então, eu tenho turma de faculdade e tal. Eu me relaciono com muitas pessoas pela minha profissão, tanto como procuradora, como advogada. Mas eu nunca percebi tantas pessoas falando para mim o que falam hoje. Então, realmente, tem uma diferença. Alguma coisa diferente Posso tentar adivinhar qual que é a diferença? Sim. Porque muitas pessoas, elas se colocam no lugar, não, eu ajudo as pessoas, eu falo com as pessoas... E elas não geram transformação nenhuma e as pessoas não fazem mudança nenhuma. Você falou 2 palavras que talvez você não percebeu. Você falou assim, Trícia, que as pessoas falam assim, Trícia, você me ajudou muito a refletir. Exato. Olha o que você fez, ferramentas de aprendizagem de 1 ano. Você não deu sua opinião, você não fez julgamento, você não disse o que ela fez. De alguma forma ou de outra, você provocou ela a pensar. Segundo ponto, você falou a seguinte frase, nossa, Trícia, você me ajudou a encontrar o caminho. Claro, você não deu mais caminho para ninguém. Quando a gente emite a nossa opinião, quando a gente fala para o outro o que ele deve fazer, o caminho que ele deve seguir, ele escuta, ele não valida. Mas quando você, agora sim, como uma agente transformadora, como o Carlão colocou bem, você escuta a pessoa falando, consegue desenhar o mapa, entender a ação-reação, olha, essa atitude está gerando esse problema. Posições perceptivas, respeito ao tempo de cada um, se ela mudar isso, se ela mudar aquilo. Quer dizer, vocês são agentes transformadores com muito orgulho. Não chegamos na faixa preta ainda, nós estamos quase, né? Mas está um bom marrom já. Mas é muito bom. Você, assim, me sinto assim, realizada e feliz por perceber que realmente você está conseguindo não só fazer uma melhora, né, na nossa vida e de quem está muito próximo a nós, né? No encerramento do S1, né, eu ficava olhando vocês lá, né, toda a família Signa, né, naquela alegria, dançando ali, cantando, vibrando, né. Aí eu parei um momento assim, né, eu fiquei pensando, né, se a maioria das pessoas, né, passassem por esse treinamento, né, as dinâmicas ali, esse autoconhecimento, o mundo seria muito melhor, né, Fer? As pessoas, né? A gente vê tantas pessoas aí vagando no mundo, né? Sem rumo. Você sabe, a pessoa tentando, batendo a cabeça, né? Teve um advogado também que fez o treinamento faz um bom tempo, eu já contei isso algumas vezes, acho que eu contei em outros podcasts. E ele fala assim, poxa, se a gente conseguisse influenciar o meio político, se o governo subsidiasse... Porque se a gente for pensar em verba para educação... O custo de fazer um curso é muito pouco, né? Nós seríamos uma nação totalmente diferente. Se tivesse um subsídio, né? Um apoio, né? Governamental, talvez, para quem não pode, né? E a gente tem, infelizmente, não é acessível a todos mesmo. Não é acessível. É uma pena, né? Mas seguimos. Vamos falar o seguinte? Vamos falar de resultado, mudança. Agora sim, vamos pensar resultados práticos, né? Porque... vocês já estão colhendo muitos frutos e nem terminaram, né? Muitos frutos eu posso afirmar que virão daqui a 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Trouxe uma pessoa aqui, o
acho que foi o Zé Luiz, um dos últimos também, que contou o tamanho do seu crescimento e tudo que aconteceu nesses últimos 3 anos após a academia. Então, quer dizer, porque os frutos vão continuar vindo. Sim. Mas o que vocês já podem me falar de colheita? Pensando em saúde, família, dinheiro, trabalho, aquelas áreas da vida. O que vocês vêm colhendo de coisas práticas pós-academia? Posso falar assim, Fê, eu percebo que eu tenho agora relacionamentos que são mais profundos e mais fortes. Eu realmente mudei um pouco também no sentido assim, o que para mim não tá bom, não está bom. Não tem mais meio termo. Eu já era um pouco quente e frio, mas com o passar do tempo, com o passar da academia, eu realmente agora eu me coloquei no que eu quero e coloco isso como um valor, porque eu sei que se eu não faço, isso acaba me trazendo uma coisa ruim. E como eu não quero mais, eu realmente me posiciono de uma forma exata e reta, sem meio termo. Então é assim, percebo também que com o tempo aí desse ano, eu comecei a realmente valorizar coisas que eu não valorizava e não abrir mão. Por exemplo, eu faço academia todo dia. Antes não. Antes eu fazia todo dia, mas o primeiro cliente que me ligava, a primeira pessoa que me chamasse, a primeira coisa que eu precisasse, eu escapava. Então, assim, eu acabava não levando uma coisa que eu gostava e que eu preciso de uma forma tão séria quanto hoje eu me dedico. Então, assim, nesses 2 sentidos, eu acho que foram mudanças que aconteceram. Olha, eu acho que vejo essas 2 coisas de forma clara. A Trícia falando, parece simples fazer isso. Ah, sim, Mas é uma construção, porque Sim. se posicionar na vida não é fácil. Porque quando a gente se posiciona, a gente ganha, mas a gente perde muitas coisas. E aí fica mais fácil nos posicionarmos, como você foi bem clara. Eu entendo o que me faz bem, o que me faz feliz, o que eu quero para mim. Sim. A partir daí, eu vou me posicionar sempre a favor disso. Se isso é bom e me faz bem, eu me aproximo. Se isso é bom e não me faz bem, eu evito ou eu afasto. E a palavra posicionamento é perfeita. Sim. Porque quando alguém fala assim, Fernando, estou com problema com os meus filhos, tá? Eu não vou olhar para os filhos. Eu quero entender como que você se posiciona como pai e mãe. Quais são suas atitudes? Porque é esse posicionamento que está gerando o problema com seus filhos. Sim. Se você mudar o seu posicionamento, muda a sua relação. Exatamente. Ai, Fernando, lá na empresa, os colaboradores, eu tenho um colaborador que já aconteceu isso, eu vou lá e avalio. Como que você se posiciona quando o colaborador... Sim. E assim vai, até com cliente. Tem tipo, Fernando, tem cliente que eu não sei. Eu falei assim, como que você se posiciona? Ah, mas eu não posso abrir mão, eu tenho que fazer assim. E isso se posiciona assim que ele vai subir em cima de você. Sim. Muda seu posicionamento. Então você foi perfeita na colocação. Eu acho que assim, isso foi uma mudança que eu observo. E desde lá de trás, do primeiro treinamento, quando eu saí, que eu falo de uma mudança enorme, né, que aconteceu comigo, eu realmente mudei no sentido de que eu faço sempre jantar em casa. Sempre. A gente janta com as crianças sempre, mas nós fazemos jantares em casa com muitas pessoas, porque nós gostamos. Então, assim, é um momento que nós ficamos em companhia de quem realmente é importante na nossa vida e é uma coisa que é comum. Então, assim, isso também houve uma mudança, porque antes eu gostava, mas eu gostava, mas assim, depois eu faço, eu gostava, mas também não dava tanto valor. Então, isso foi uma coisa boa. Nós viajamos, trabalhamos muito, mas viajamos muito, porque gostamos. Então, assim, você começa realmente a priorizar, a escolher e a executar, não apenas pensar, né? Porque antes você pensava, mas assim, quando der, se não der, agora não, agora, assim, pensamos e agimos. Ação. Ação é a mãe do resultado. E com relação ao resultado que você fala, né, de forma, então, profissional, lá desde o primeiro curso que eu fiz, eu saí de lá e foi engraçado, assim, a forma como as pessoas enxergam, né, Fê? Porque eu tinha pessoas ao meu lado que quando perguntam onde você quer chegar, tem uma pessoa aqui do teu lado que para ele, se ele conseguir montar um escritório e tiver 5 clientes,
para ele tá ótimo. Se ele tiver 50, o outro tá ótimo, o outro quer 500. Então, é muito relativo tudo isso, né? Então, quando eu fui e observei que muitas pessoas ali tinham problemas graves e sérios. Não era o meu caso, eu fui realmente para entender algumas coisas que eu queria entender com relação à parte profissional, se eu poderia melhorar ou não. E eu saí de lá e logo no primeiro mês, dali para frente, no primeiro ano eu já comecei a ficar assim, 50% melhor do que eu estava. E isso só vem progredindo. Eu me sinto uma pessoa disciplinada, me sinto uma pessoa corajosa, me sinto uma pessoa forte, e eu acho que eu estou trilhando um caminho que está subindo. Eu estou conseguindo ajudar as pessoas ao meu redor, eu estou conseguindo... Eu fiz uma empresa para mim, que foi para mim uma coisa importante, porque muitos advogados não têm uma empresa aberta. E é uma coisa difícil, porque você tem que lidar com mais isso. Tem que ser empresária e advogada. Exato. São coisas então, bem diferentes. Eu sou procuradora, né? Eu sou advogada, eu sou mãe, eu sou filha, eu sou irmã. Eu tenho todas essas coisas. Todas as suas identidades. Isso. Então, assim, eu estou conseguindo, eu percebo, a hora que eu olho, eu falo, poxa, você está indo bem. Está todo alinhado, meus níveis lógicos. Eu fico feliz por observar tudo isso e perceber que eu estou conseguindo ter resultados em todos os sentidos, assim. Mas, como o Carlos falou, né? Claro que com muito esforço também, né? Não vem de graça, não é assim, eu vou para a academia, eu estudo, eu trabalho, eu fico até tarde, mas eu tenho um projeto hoje que eu sigo e estou chegando. Ainda não inventaram as pílulas mágicas. Ainda não. E aí, Carlos? Não tem resultado. Na vida nada é fácil, né, Fer? A gente tem que batalhar, né? Mas assim, eu com a academia, né? Os frutos, né? Sim. Assim, é lógico que a gente identifica, né, Fer? Assim, que nem a Tri colocou, né, as situações, né, que, assim, graças a Deus a gente tem, assim, uma harmonia muito boa lá em casa, com nossos filhos, né. É lógico que a gente sempre consegue identificar o que está ali um pouco em desequilíbrio. Eu até comentei com ela, Tri, a gente está precisando melhorar um pouco a nossa saúde espiritual. Está faltando, entendeu? Isso com as crianças, né. Então, assim, é lógico, a gente trabalha ali para tudo ficar equilibrado, mas... às vezes, né, uma coisa descompensa ali e acaba atrapalhando outra, né? Então, e a vida é assim, a gente tem que, né, procurar identificar o que está acontecendo, né? E assim, né, relacionamento, né, a gente está, né, tantos anos juntos, né, assim, né, a gente, né, tem muito respeito, amor um pelo outro. Sim, tem um olhar bonito entre vocês. Olha então, como ela olha pra ele. A gente até riu antes de vir pra cá. Dá um close. Não, a gente até riu. A gente riu. Porque... Até eu falei pra Tri, né, eu falei assim, né, se surgir esse assunto eu vou até comentar, né, tem um amigo, né, meu brother, assim, de faculdade, a gente tem, né, eu me formei em 2020, a gente tem um grupo no WhatsApp de amigos da faculdade até hoje, né? Aí ele chama Renato, né? Ele até brinca às vezes comigo. Falava assim, naquela época, né, não tinha, nem acho que tinha celular. Sim. Ele falava assim, Carlão, o dia que você estiver discutindo com a Tri, faz o seguinte, começa a discussão, pega o telefone, liga pra mim, não precisa falar nada, só põe ele fora do gancho e fica brigando com a trilha só pra mim saber que vocês estão brigando, porque vocês nunca, né, nunca brigam, né? Então, assim, né, a gente tem, né, essa harmonia, né, essa afinidade, realmente, né? A gente coloca, né, muita questão mesmo hoje, né? Não sei também, né, Fer, com a idade, né, vai chegando, a gente muda um pouco o projeto de vida, né? Então a gente coloca muito essa questão de viagem, né? Então a gente sempre combina assim, lá em casa, com nossos filhos, desde pequeno, né? Ó, papai e mamãe vai viajar sozinho, a próxima é com vocês. Então, assim, a gente divide, porque a gente acha, né? A gente sente, né, que o casal precisa desse momento, né, Fer? Assim, nós mesmos, às vezes eu tô um pouco sozinho na minha casa, eu quero, às vezes, ficar um pouco ali sozinho, refletir, pensar em algumas coisas, né, assim, que é importante, né, na nossa vida. Então, eu acho que a gente consegue identificar com a academia onde estão, às vezes, esses desequilíbrios, né, das saúdes, né? Legal. E o lado financeiro, Fer, para mim, assim, foi muito motivador. No segundo módulo, no final do segundo módulo, na segunda-feira, até encontrei teu pai na padaria lá em Salda, ele contou.
já colocando em prática, entendeu? Conversando com o pessoal de marketing digital, né? A empresa que eu já queria fazer uma mudança, né? E eu tô com eles, já tá entrando acho que no 4º, 5º mês agora, né? Que eu contratei essa empresa, né? Que eu acho que hoje é fundamental, hoje em qualquer negócio, qualquer ramo de atividade, né? Um marketing digital. Então, assim, para mim tá sendo assim muito transformador nessa questão mesmo de resolver as coisas assim no momento. Às vezes eu deixava um pouco para resolver assim depois, tipo assim, amanhã a gente vê, sabe assim, às vezes algumas coisas. Hoje não, hoje que nem a Trícia comentou, né? Hoje eu tenho um foco, eu tenho um projeto, entendeu? Eu procuro não sair, né, dele, né, desse projeto. E eu procuro já resolver, tipo assim, ó, dá, não dá, entendeu? Vamos para outro, já toma aquela decisão rápida. Sim. Com meus colaboradores. No começo até, quase que eu até te liguei e falei, Fer, tá acontecendo alguma coisa assim comigo no segundo, acho que, módulo, que eu queria já pôr em prática muitas coisas, e eu queria que as pessoas ao meu redor, os colaboradores, viessem junto comigo, entendeu? Tipo assim, vamos, entendeu? As dinâmicas, eu lembrando das dinâmicas, e assim, aí que eu tive que entrar nas posições perceptivas, tipo assim, né? Se colocar ali no lugar do outro, então assim, aí eu consegui conduzir de uma maneira, né? Que hoje, os meus colaboradores ali na empresa, nossa, estão entendendo essa mudança, né? Que eu venho fazendo lá na empresa, que está contribuindo muito, até para autoestima deles, né? Assim, a questão mesmo de... O ambiente de trabalho está mudando, que nem você às vezes comenta. Às vezes o problema não está ali no teu colaborador, né? Está na pessoa que está ali no comando, né? Seja uma gerência ou, né, o diretor da empresa. Às vezes o problema está ali, não tá com os colaboradores, né? Então, hoje eu tenho, assim, o fruto, né? Que eu estou colhendo da academia, é isso, entendeu, Fer? Tem uma coisa, Fer, que eu também observei na questão da academia. Me fale se ela é voltada também para uma coisa assim. É fácil você se relacionar com pessoas do mesmo nível, geralmente, que você tem. Agora, eu percebi, depois da academia, que ficou muito mais fácil para mim conversar com pessoas que têm um nível muito maior ou um nível menor em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Sejam eles, por exemplo, uma pessoa que ela é especialista em determinado assunto. Se eu fosse conversar, eu ficaria pensando, o que será que eu pergunto? Será que eu me comporto bem? Será que é a hora certa? Agora, espontaneamente e sem que eu pense, eu percebi que essas conversas, elas fluem de uma forma melhor. Seja com uma pessoa, fica mais fácil para eu explicar algumas coisas para as pessoas que não sabem tanto, como fica mais fácil de eu conversar com alguém que saiba muito de determinado assunto. Eu percebi essa diferença também. Esses módulos, vocês estudam um pouquinho quando a gente fala em mapa de mundo, né? Lembra que o Nasruddin, ele sentava na mesa com os reis e tomava café da manhã com os mendigos, porque ele era flexível. O que ele fazia? Sim. Quem sabia mais do que ele simplesmente aproveitava para aprender com isso. Sim. Ponto. Quem sabia menos do que ele aproveitava para talvez ensinar alguma coisa também, se fosse necessário. Então, esse é um dos pontos, essa flexibilidade. Outra, quando a gente se torna mais seguro ainda, eu posso ser eu mesmo. Eu não preciso ficar pensando qual é a melhor resposta. Sim. O que aquela pessoa esperaria ouvir de mim. Quando a gente faz isso, dá um trabalho enorme, Trícia. Sim, uma energia. E eu nunca te conheço de verdade, porque eu não sei se o que você está me respondendo é o que você realmente pensa, ou você pensou alguma coisa melhor para me responder. Sim. E aí, quando eu entendo que a Trícia, espontaneamente, eu gosto mais de você. Exato. Ficou muito mais espontâneo. Não sei, o Carlos faz, né? O mesmo curso. Eu não sei se sente isso também das relações. Ser humano conversando com ser humano. Você tira... percebe que... você tira os títulos. Gente é gente. Sim. Não importa formação acadêmica, classe social. Pessoas são pessoas. Sim. E quando eu respeito isso, eu me comunico com qualquer uma delas. Essa comunicação, não que fosse difícil, não era isso. Na verdade, sempre tive, como eu falei, né, muitas pessoas com quem eu me relaciono, mas hoje eu sinto que flui de uma maneira mais natural, confortável. Muito mais, exato, que eu não me preocupo. Isso não causa uma energia de pensar como que vou, não vou, será que falo? Porque tenho, né, sempre que estar despachando com o juiz, com o promotor, com o desembargador. Ou então tenho que conversar com pessoas que...
para resolver determinados assuntos, seja de obra, seja de aluguel, seja de... Então, acabou tendo um encontro. Sim. Todos esses promotor, embaixador, pessoal da obra, todos na hora que tiram o título, eles São funcionam igual nós. Sim. Seres humanos, são pais, são mães, são pessoas que têm sonhos. E quando a gente se conecta ao outro, a relação fica muito gostosa, né? Ela fica muito mais gostosa. Sem dúvida. Isso eu percebi lá no S1. Lá, porque, quando tirou assim, os títulos. Exatamente. A gente estava ali no treinamento, né, Fer? Tinha níveis, né, financeiros ali, né? Tanto lá em cima e aqui embaixo. Só que assim, aquele final de semana, aquela imersão, fazendo todas as dinâmicas, foi tão gostoso aquilo, né? Porque você estava junto com pessoas, dividindo às vezes um problema, né, junto. Então assim, eu falava, nossa, né, se o mundo fosse desse tamanho, meu, como seria bom, né? Na verdade. Uma bolha, né? Exatamente. Então, legal, Carlão. Você fez algumas observações da academia muito importantes também, né? Uma delas é quando você falou que consegue equilibrar melhor as 5 saúdes, e quando você foca em uma, às vezes a outra, é como se você tivesse 5 pratos, aí nem todos vão rodar na melhor velocidade. Você está rodando aqui o financeiro, ele está indo bem, você olha ali, ó, o espiritual está começando a perder força, você tem que largar esse aqui e pôr força nesse aqui. O espiritual está rodando bem, você olha assim, a saúde está começando a perder força. Então, a vida é equilibrar os pratos todos os dias. E o social também, né, Fer? A gente também, né, contribui também, né? Isso é muito bom, né? Isso é muito importante. Acho que é legal. Gratificante, né? Eu acho que o posicionamento que você colocou, que você vem agindo mais rápido, né? Vem tomando decisões. Sim. E a frase que eu abro aqui, né? Uma decisão, ela vale mais que qualquer motivação. Com vontade ou sem vontade, tem que fazer. Vamos lá, tá no plano. Vamos executar o que tem que ser feito. As decisões vão levar resultados. Muito, muito bom. Gente... Nós estamos aqui há um longo tempo, nem parece, né? Nem sei quanto Extrapolamos tempo, mais de hora já. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar um espaço ainda muito, muito especial para Trícia deixar aí o recado que você quiser falar. O espaço é seu, para você deixar o seu recadinho final para a gente partir para os fechamentos. Fê, eu vou falar o que eu senti agora, assim, uma gratidão enorme, assim, me sinto muito, muito feliz pelo convite, porque sei o que isso significa. E, assim, o Carlos falou uma coisa no começo que marcou, assim, pegou forte para mim. Eu falo realmente, o melhor final de semana da minha vida foi o do treinamento. Eu sou grata a tudo que eu sou hoje, por vocês, por ter conseguido me mostrar coisas que eu via, mas não enxergava. É muito estranho. Você fala, não, mas não é possível. Sim, eu via, mas eu não via como eu vi ao longo de todos esses treinamentos e convívio com vocês. Então, assim, queria deixar aqui o meu carinho pela Signa e dizer que eu sou imensamente feliz por ter me tornado a atriz que eu me tornei hoje. Obrigado, minha querida. Por vocês. Obrigado. Fer, é muito parecido com o que a Trícia falou, né? Sim. Mas, assim, eu falo que a Signa hoje, na minha família, ela é o 3º filho. Eu posso falar isso de coração mesmo, sabe? Porque foi muito transformador, né, Tri? Foi. Os piores, assim, um dos momentos mais difíceis para mim, na questão da pandemia, até a Tri fala que eu mudei muito, né? De lá para cá. Então, posso te falar que... assim, foi transformador na minha vida. Acho que se não fosse isso, eu não estaria nessa condição que eu estou hoje, mais maduro, né? Tudo bem, estou mais velho, né? Quase 50 anos. Mas, assim, não tem, assim, o que falar. Palavras, não tem palavras. Até as pessoas, né, que não conhecem, né? Assim, a gente fala, não, vocês estão lá falando bem deles, estão fazendo podcast. Não. A gente veio aqui, não treinei nada, nem sabia... que você ia me perguntar, você seguiu o teu roteiro, e eu tô falando assim abertamente, né, que realmente a Signa, ela, você, Fernando, né, assim, faz parte da nossa família. Sim. Muito obrigado mesmo, gratificante. Eu agradeço demais esse tempo de vocês também, é muito confortante também sentir o carinho que vocês têm por nós, o olhar que vocês têm por nós. Nós nos conhecemos profissionalmente, nos aproximamos,
nos tornamos próximos, posso dizer quase que amigos, vizinhos. Só falta né? a pizza de domingo, Só você falta convida a gente, né? No mesmo condomínio. Estamos esperando o convite, né? Da pizza, né? Contem conosco, sabe? Precisar de um copo de açúcar. Sim. Mas isso que esse copo de açúcar seja uma metáfora, né? Precisando de alguma coisa, vocês já sabem, né? Sabe onde nos encontrar fisicamente, sabe onde nos encontrar eletronicamente. Contem muito. O meu carinho, carinho da minha família pela de vocês é muito grande. O do Trevisan sabe o quanto ele tem uma paixão aí, ele fala de boca cheia sobre vocês também o tempo todo. Sem dúvida. Então, deixo a minha gratidão a vocês e tenho certeza que um pouquinho disso tudo possa chegar aí até você que está nos ouvindo, que possa ser uma inspiração, uma motivação para que você entenda também que você tem uma vida boa, mas que ela pode ser muito melhor. Quando a Trícia usou um termo muito importante, ela via, só que não enxergava às vezes. Então, às vezes já está tudo ao meu redor, só falta eu ir lá e colher o que é meu, o que já é seu. Então, muito obrigado a todos. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Até Quando uma decisão vale mais do que qualquer motivação. Vamos deixar aqui os contatos da Trícia, do Carlão, caso vocês queiram tirar uma dúvida, conversar com eles também. Eles estarão à disposição de vocês pessoalmente, profissionalmente, com certeza também. Tá aqui embaixo as descrições e até breve, eu espero. Valeu, obrigado.